Meu bom dia a todos vocês. Estamos de volta aqui no nosso canal Leandro Teófilo, trazendo mais uma, um ensino da língua portuguesa na parte de compreensão textual, né? Hoje vamos fazer mais uma retomada e uma ampliação dos elementos da narrativa, tá? Esperamos que todos continuem no seu isolamento social. É a única forma de nós contermos o avanço dessa pandemia que se alastra cada vez maior na nossa nação, no nosso país, no nosso estado, na nossa região. Então, os elementos da narrativa compõem um conjunto de elementos nos quais é necessário que eu tenha um texto narrativo, que eu tenha uma tipologia narrativa, tá? Então, dentro desses elementos da narrativa, nós vamos procurar aqui, dentro dos textos, apontar esses elementos um a um. Então, nós vamos usar apenas um único texto, e nesse único texto nós vamos fazer como se a gente conseguisse desmiuçar todos os elementos da narrativa presentes nesse texto. Tá aí, tá? Para isso eu peguei aqui nesse texto, que é A Girafa Sem Sono. Então, esse texto diz: naquela noite, enquanto todos os animais da floresta já estavam dormindo há muito tempo, a girafa andava para lá e para cá e não conseguia pegar no sono. É falta de um travesseiro, falou uma árvore que estava lá perto. Mas eu tenho um sob medida para você. É só encostar sua cabeça no meio desses dois galhos e você dormirá sossegada até o dia amanhecer. É verdade. Como é que eu não tinha pensado nisso? Disse a girafa, e encostou a cabeça no meio dos dois galhos da árvore. Mas logo em seguida pensou: eita, travesseiro duro que eu arranjei. Nunca vou conseguir pegar no sono com um travesseiro tão duro como este. Que tal então você encostar a cabeça em alguma coisa mais fofa e macia para dormir e ter os seus mais lindos sonhos da sua vida? Falou uma nuvem que estava de passagem. É verdade. Como é que eu não tinha pensado nisso? Disse a girafa e encostou a cabeça na nuvem. Mas logo em seguida pensou: e se essa coisa fofa e macia derreter e virar chuva? Onde vai parar a minha cabeça? Nunca vou conseguir pegar no sono com um travesseiro tão mole como esse. Então, esse texto é um texto narrativo porque ele apresenta os elementos essenciais de uma narração, tá? Então, os primeiros elementos que nós vamos estudar aqui são os personagens. Então, primeiro nós vamos identificar esses personagens para que posteriormente a gente possa identificar as ações e as relações desses personagens com o espaço. Essas ações dos personagens é onde nós vamos começar a ter o enredo da história, tá? Então, o enredo é tudo que a história, o conteúdo que a história traz. E dentro do enredo nós sabemos que nós ainda temos o que dá início ao enredo, nós temos o problema, que é o conflito do enredo, nós temos o desenvolvimento do enredo, o desfecho do enredo, tá certo? Então, dentro desse texto, nós identificamos o nosso primeiro personagem, que é a girafa, né? Então, para que esse texto possa ter o sentido que o autor queria, ou a mensagem que ele queria transmitir, o ensinamento que ele queria fazer, então ele teve que, dentre vários personagens, identificar que a girafa seria um personagem ideal para cá, né? Porque esse personagem da girafa, ele é próprio do espaço narrado, que é uma floresta, não é? Então, nada mais justo que eu ter uma girafa. Outro ponto, né? Essa girafa precisava dormir. E aí, ela sentiu falta de foi colocado que era necessário um travesseiro. Então, a relação da girafa com o nosso segundo personagem, que é a árvore, é bem coerente. Por quê? Porque a árvore vai se apresentar aqui no texto, vai aparecer no texto, tentando ajudar a girafa e dando a ela a solução de um travesseiro. Por que a árvore faz esse travesseiro? Porque a girafa ela tem um pescoço muito grande, ela vai se tornar um animal muito alto. Então, nada mais coerente do que a árvore, né, com seus galhos altos, né? Aí é próprio da árvore ter os galhos altos, né? E esses galhos é que onde poderia ser esse travesseiro da girafa. Um ponto importante, né? A girafa depois
vejam como todos os fatos eles se interlaçam na característica de cada personagem. Então, posteriormente, a girafa vai dizer que esse travesseiro não vai funcionar, porque esse travesseiro ele é duro, né? Ó, o travesseiro tão duro, né? Tá certo? Mesmo que seja em meios galhos, porque você imagina, então a girafa com o travesseiro para se deitar numa cama, como é que seria essa relação coerente desses fatos, né? Então, a árvore aparece para ajudar, mas os galhos da árvore nós sabemos que eles são duros, então ela já faz a relação que esses galhos não funcionariam como travesseiro pela questão do aspecto de dureza que esses galhos vão ter, né? Então vai aparecer o nosso terceiro personagem, que é a nuvem, também querendo ajudar essa girafa a resolver, né, aqui a questão dela dormir. Então, o que é que nós vamos ter nessa nuvem? A nuvem, comparando com a árvore, a nuvem é mais o que? Macia, né? Ó, a nuvem estava de passagem por ali, também a característica que as nuvens, elas são de passagem, a árvore não, ela era fixa ali, né? Então, fofa e macia, né? Então, quando a gente olha para a nuvem, a gente imagina que ela seja fofa e macia, né? A característica dela que nos remete a isso é esse aspecto de fofa e macia. Então, se eu estava aqui com um aspecto de dureza, então eu tenho aqui algo que vai resolver essa questão da dureza, que é a questão da nuvem. Outro ponto, gente, o personagem nuvem aparece pela possibilidade de eu ter uma girafa. Então, a girafa ela tem um pescoço tão alto que seria possível ela encostar essa cabeça dela nas nuvens, pela característica do animal aqui dele ser um animal alto, né? Tá? Nós sabemos dentro do elemento ficcional, porque esse texto ele se apresenta num tempo imaginário, né, de ficção, tá? Então a nuvem seria aqui ótimo, porque a nuvem é alta e ela é fofa e macia. Então agora a girafa poderia dormir, não é verdade? Só que a girafa aponta mais um aspecto negativo para isso não funcionar, que é o quê? Se essa nuvem se transformar numa chuva, então, e se essa coisa fofa se derreter e virar uma chuva, né? Que é uma característica da nuvem, ela se transformar numa chuva, né? Então, quando isso acontecer, a nuvem vai sumir. Então, a girafa vai continuar sem o seu travesseiro, né? Que ela diz, nunca vou conseguir pegar no sono com um travesseiro tão mole como esse. Tá certo? Então vejam que a relação entre esses três personagens é uma relação, né, bem coerente, né, em que um vai possibilitando continuar da história. O enredo ele vai funcionar porque esses personagens eles estão numa relação muito íntima dos fatos que vão acontecendo. Tá certo? Nós temos elementos da narrativa em que os personagens um se contrapõe com o outro, né? Ou seja, um arranja uma briga com o outro, um arranja um conflito com o outro, tá certo? Nesse caso aqui, os nossos três personagens, eles não apresentam ações conflitantes, né? A não ser aqui um aspectozinho minucioso aqui que a girafa, né, não vai aqui ficando conformada com a ajuda da árvore e da nuvem que elas vão apresentando, tá certo? Que é justamente aonde ela não ter esse conformismo, é onde vai começar a parte do conflito da narrativa. Mas nós não estamos ainda falando do conflito, estamos falando só das relações entre os personagens. Então, se eu preciso identificar um conflito de uma narrativa, eu não posso passar por cima da análise dos personagens. O que é que está acontecendo entre eles? Quais as relações que há entre eles, né? Então é muito importante você ter isso bem claro para você. Outro ponto importante também, para que a gente possa entrar nas questões do enredo, é a contextualização do espaço. Ou seja, essa narrativa está sendo narrado fatos, e esses fatos aconteceram aonde? O tempo eu já falei, que é um tempo ficcional, imaginário, né? Um tempo linear, que as coisas foram acontecendo do início para o fim, sem feedback, sem retornos, tá certo? Então, esse espaço, nós precisamos saber claramente a relação desse espaço com os personagens. Então, tem que ter uma relação do espaço com os personagens para que eu possa entender o enredo, tá certo? Então, o espaço narrado é uma floresta. Naquela noite, enquanto todos os animais da floresta estavam dormindo, né, há muito tempo a girafa andava pela floresta.
Então, dentro do que os personagens se comportaram, a floresta ela tem uma ligação muito lógica aqui, né? A floresta é o habitat da girafa, a floresta é onde eu posso encontrar árvores, a floresta é onde eu posso encontrar nuvens, a floresta é onde pode acontecer uma chuva, né? A floresta é aonde a girafa anda e estava à procura de dormir, então poderia ser essa girafa está andando num grande centro de uma cidade, tá? Então, a floresta ela vai contribuir para a relação do enredo, para a contextualização da história, tá? E todo o aspecto espacial da minha narrativa aqui, tá bom? Como eu disse a vocês, é uma floresta, mas dentro de um espaço imaginário, tá? Então, o autor, né, aqui, a Liliane, ela imaginou este espaço para escrever essa história, essa narrativa, tá? Só era possível dentro do espaço imaginário, tá? Porque imaginar uma girafa andando para lá e para cá, querendo pegar no sono, e essa falta seria de um travesseiro. A árvore poder falar com a girafa, a nuvem poder falar com a girafa e vice-versa. A girafa poder falar com a árvore, poder falar com a nuvem. Nós já vamos nos remeter que nós temos um espaço imaginário, nós temos uma ficção, nós temos um texto imaginário, tá certo? Então, o enredo, né? O enredo, a gente sempre classifica o enredo como 4 partes. Primeiro é o fato inicial. Qual fato inicial que origina tudo isso? Aí a gente vai já detalhar cada um, tá certo? A partir desse fato inicial, vai acontecer dentro da narrativa um problema, que nós chamamos de conflito também, tá? Esse problema pode ser entre os personagens, pode ser entre uma situação e o personagem, pode ser entre o personagem e o próprio espaço. Tem vários tipos de problemas que podem se transformar em conflito dentro de uma narrativa. Vamos acabar com a ideia que o conflito é sempre uma briga. O conflito pode ser uma ideia diferenciada de um personagem com o outro, pode ser uma relação do ambiente com o personagem. Então, às vezes a gente fala de conflito, o leitor ele confunde muito só com uma briga, só com uma ação, e não é só isso. Pode ser também, mas tem muitas outras formas de nós termos um conflito. Por isso que eu estou usando o termozinho problema aqui. Nós vamos ter também no enredo o desenvolvimento, que é a partir do problema, como que vai se desenvolver, desencadear os fatos, as ações dos personagens, para que o objetivo aconteça na narrativa, que é o seu desfecho, que é o seu final. Tá certo? Então, dentro do enredo, nós temos o fato inicial, o problema, o desenvolvimento, o desfecho. Dentro do desenvolvimento, às vezes vai se criando também outros problemas, outros conflitos, que são conflitos a ser desenvolvidos, problemas desenvolvidos, tá? Mas nós temos sempre um conflito, que nós podemos dizer, o conflito maior, o problema maior, né? Que está dentro da narrativa, certo? Então, o fato gerador e o conflito. Às vezes, se confunde muito o que é o fato gerador, que seja a mesma coisa do conflito, e não é. O conflito você tem que sempre tratar como problema. Se você sempre procurar o conflito como problema, você nunca vai confundir o conflito com o fato gerador. O fato gerador, o nome já está dizendo, é o fato que vai gerar o problema, é o fato que vai gerar o conflito, tá? E o conflito é o que dá o charme na narrativa. Ninguém consegue escrever uma história, uma narrativa, sem um conflito. Se você escrever uma história sem um conflito, qualquer leitor vai dizer que a sua história está insossa, está sem graça, tá certo? Não presta, porque a boa história é aquela que tem um conflito. E o autor consegue desenvolver as ações de modo a prender a atenção do leitor, a fazer com que ele desperte para uma curiosidade o que realmente vai acontecer e fazer esse desfecho sempre relacionado com o problema. O desfecho é a resolução do problema. Tá? Então, o fato gerador aqui, a gente tinha a girafa, ela não conseguia pegar no sono, tá aqui, ó. Naquela noite, então, qual foi o tempo? Foi naquela noite, uma noite qualquer. O tempo foi numa noite. Enquanto todos os animais da floresta já estavam dormindo, então o espaço é na floresta, e o que acontecia? Todos já estavam dormindo há muito tempo. A girafa andava para lá e para cá e não conseguia pegar no sono. Então, o fato inicial que nós vamos ter, o fato gerador aqui,
é que essa girafa não conseguia dormir como os outros animais, tá? Então é o fato gerador do conflito, tá certo? Que vai se encontrar aqui, ó, tá? Estão vendo aí? Naquela noite, né? Quando foi esse fato gerador? Foi numa noite qualquer, numa floresta, onde os animais já estavam dormindo, e uma girafa estava impaciente para lá e para cá, porque não conseguia pegar no sono, tá certo? Vejamos aqui. Então ela sentia a falta de um travesseiro, tá? Então aqui a árvore imagina que o travesseiro seria o grande problema aqui. Por isso que nós vamos ter a falta de um travesseiro como conflito. Ah, mas a girafa não estava com essa falta de um travesseiro, mas a história vai começar a se desenrolar para isso. Ela não diz que estava com falta de um travesseiro, mas a partir do momento que a árvore cita que é a falta de um travesseiro, ela começa a relacionar isso. Então, o problema que surge a partir daí, né? Então, qual o problema que ela tem para não dormir? A falta de um travesseiro, porque ela começa a acreditar nisso, e a árvore, a nuvem, vão muito forte nessa ideia de que ela está sentindo falta de um travesseiro para dormir. Ah, Leandro, mas ela podia estar com falta, com insônia, com algo assim. Tudo bem, mas não é mencionado. A partir de agora a história vai se desenrolar a partir dessa questão do travesseiro. Então, o fato dela não ter um travesseiro vai ser o problema, vai ser o conflito aqui. Mesmo que isso não tenha partido dela, tenha partido do que a árvore falou. Tá certo? Então, nós temos aqui o fato gerador, ela não conseguir pegar no sono, e o conflito, ela precisar de um travesseiro, né? A partir da visão da árvore, tá bom? O desenvolvimento e o desfecho, né? Então, se a partir de agora nós temos o travesseiro, então o desenvolvimento vai ser o quê? A árvore tentou ajudar, né? Então, desenvolvimento, ela precisa de um travesseiro. Então, a árvore agora tentou ajudar a girafa, tá certo? Então, ela tentou ajudar como, né? Dizendo que ela tem um travesseiro sob medida. O que é a expressão sob medida? No ponto ideal para ela, né? É só ela encostar sua cabeça entre os galhos de árvore. Os galhos são altos, como eu já disse, e ela dormirá sossegadamente até o amanhecer. Lembram que nós estávamos à noite, né? O que é que vai acontecer ainda nesse desenvolvimento? A girafa vai concordar e depois ela vem com uma ideia opositiva, relacionando que esses dois galhos são muito duros. Então não vai dar o conforto necessário para ela pegar no sono, né? Aí o desenvolvimento parte para mais outra ação, né? Que surge a nuvem como personagem, também quis ajudar. Foi que a nuvem quis ajudar. Que tal então, se era duro, né? O travesseiro lá ofertado, que era os galhos pela árvore. Que tal então você encostar a cabeça em uma coisa mais fofa e macia para dormir e ter os mais lindos sonhos da sua vida? Então, onde era essas coisas fofas? Onde era essa coisa fofa e macia? Era a nuvem. Então, o desenvolvimento vai agora para a nuvem tentando ajudar também a girafa, oferecendo ela nuvem como travesseiro, também porque ela é alta, possibilidade porque ela é alta, tá certo? E aí, o que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos começar a partir para o desfecho, né? Porque aqui a árvore vai dizer, mas logo em seguida a árvore pensou, né? Então, se chegar uma chuva, essa nuvem vai sumir e eu não vou conseguir pegar no sono. Então, a girafa não se conformava com nada. Leandro, onde é que tem isso, né? Então, a partir do que a árvore possibilitou a ela, a partir do que a nuvem também ofertou a ela, e ela continua ainda não achando que isso seria o ideal, seria a solução para ela poder pegar no sono. Então, o conflito desse nosso texto, dessa nossa narrativa, está implícito para o narrador. Que é implícito? Não está aparecendo aqui, ó. Não está aparecendo aqui, ó. A girafa não se conformava com nada. O autor não colocou isso. Ele deixou implícito para que eu compreenda, para que eu possa interpretar a partir do que a árvore colocou-se, do que a nuvem colocou-se como ajuda. Tá? Então eu preciso fazer essa inferência do desfecho, porque essa narrativa ela vem diferente de outras narrativas,
Ah, Leandro, então ela está faltando o desfecho. Não, o desfecho vai ficar implícito na compreensão do que o texto me mostrou. E eu só posso fazer essa inferência mediante situações explícitas no texto, que é a árvore tentou ajudar, a girafa colocou um ponto negativo. A nuvem tentou ajudar, resolvendo o que a árvore deixou como negativo, ela colocou mais outro ponto negativo, que seria a chuva em levar a nuvem. Tá certo? Se derreter a chuva, derreter a nuvem e aí acabar o travesseiro fofo e macio. Tá certo? Então, há narrativas também que o desfecho, o narrador vai deixar você também tentando fazer essa inferência, tá? As piadas, as anedotas são gêneros que sempre trabalham com essa questão do desfecho muito voltado para isso, tá bom? Um abraço a todos vocês, espero ter ajudado, né? E a partir de agora vocês não terem mais dificuldade com os elementos da narrativa, tá bom? Lembre-se, fiquem em casa, é o melhor que nós podemos fazer nesse momento de pandemia.